Leitura do artigo científico sobre Kabbalah, a ciência da sabedoria. Metodologia de Hatshepsut, a essência do Criador. Segue citação. Estas são as palavras de ouro deles, os cabalistas. Aquilo que não alcançamos, não definimos por um nome. Lightman, 2014, página 500. Os cabalistas não nomeiam a essência do Criador, porque é impossível captá-la. Então proibiram o discurso em Hatshepsut. Porém, em contraste, Ken Wilber, 1977, utilizou uma nomenclatura e definiu a essência do Criador como o não-ser. Portanto, este não é o costume dos cabalistas judeus. Ken Wilber é um psicólogo, porém a sua psicologia é integral e inclui o desenvolvimento da alma individual e coletiva, incluindo psicanálise e todo o desenvolvimento e a espiritualidade do hinduísmo, que Ken Wilber transformou em linguagem técnica de psicologia no livro O Espectro da Consciência, 1977. Por outro lado, os cabalistas também desenvolveram termos técnicos para a ciência da sabedoria da Kabbalah. Segue citação. Antes que eu elucide as palavras deles, aviso-lhe que os nossos sábios definiram uma grande regra para nós relativamente a todos os nomes sagrados e denominações nos livros. Estas são as palavras de ouro deles. Aquilo que não alcançamos, não definimos por um nome. A essência não captável é chamada por Ken Wilber de não ser. Interpretação. É sabido que não há qualquer pensamento e percepção nele, como está escrito no artigo Patar Elial, Elias Abril, no início dos Tikkunim de Zohar. Por esse motivo, até o pensamento do ser do Criador é proibido, pois Deus é o não ser. Quanto mais o discurso e todos os nomes que atribuímos a ele não se referem ao seu eu, mas apenas às suas luzes que se expandem a partir dele para os inferiores. Mesmo o nome sagrado, Ein Sof, infinito, apresentado nos livros de Kabbalah, é considerado também como luz que se expande da sua essência. Mas desde que ele determinou que a sua luz, que se expande do seu eu, será alcançada pelos inferiores como Ein Sof, devemos, portanto, defini-lo por este nome. No entanto, isto não se refere à sua essência, uma vez que não há absolutamente nenhuma percepção ou pensamento nele. Assim, como poderemos defini-lo por um nome e uma palavra, se tudo aquilo que não alcançamos não definimos por um nome? Qualquer noviço na sabedoria da verdade deve contemplar a grande regra acima, descrita antes de qualquer escrutínio num livro de Kabbalah, que mesmo o pensamento é proibido no seu eu, no eu do Criador, uma vez que não há qualquer percepção nele. Lightman, 2014, página 500. Em Hatshepsut, na essência, é proibido o escrutínio, visto que os nossos sentidos estão organizados de maneira que não podemos percebê-lo. Porém, os cabalistas só nomeiam as luzes que são empiricamente alcançáveis e catalogáveis, que são compreendidas e internalizadas. Estas luzes expandem-se de Hatshepsut, a essência do Criador, e para contrastar com outros segmentos, apresento outras nomenclaturas. O não-ser, o impessoal, o Pai das Luzes, o Deus não antropomórfico.
Segue abaixo uma citação da Suna islâmica para fazer outro contraste. Segue citação. Maktub está escrito na Suna islâmica, a viagem noturna e a ascensão de Maomé. Os olhares não podem percebê-lo. Alcorão 6:103. Um dos companheiros perguntou ao profeta Maomé diretamente se ele tinha visto a Deus, ao que ele respondeu: Deus é velado pela luz, Deus é impessoal e eu não pude vê-lo. Sahih Muslim. Perceba a sinceridade do profeta Maomé ao admitir: eu não pude vê-lo. O profeta Maomé foi verdadeiro. Ele poderia ter se vangloriado e acrescentado definições abstratas. Porém, o profeta Maomé se contentou com o limite da descrição e não foi além. Está escrito em Eclesiastes 10:8, parte B. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Semelhantemente, os cabalistas não vão além da verdade e confessam que Atzimut, a essência do Criador, é imperceptível aos nossos sentidos e proibiram o discurso na essência do Criador, Atzimut. Então, para contrastar, o Alcorão 6:103 disserta: os olhares não podem percebê-lo. A essência não pode gerar idolatria. Segue citação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Tiago, Yaakov 1:17. Mas sobre a essência do Criador, não é permitido nenhum discurso, além de compreendê-lo através do atributo da negação. A nomenclatura mais apropriada, de acordo com Ken Wilber, 1977, seria chamá-lo de não ser. Porque qualquer ser é necessariamente uma criação, uma dualidade pelo próprio termo do corpo, pois é divisível e possui dimensões, é um substrato para os acidentes. Porquanto Deus não é um ser, e nem tampouco antropomórfico, com forma de homem. Deus não é um homem. A essência do Criador não pode ser confundida com uma criação ou uma representação arquetípica. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19, parte A. Segue citação de Rambam Maimônides. Todos os corpos são compostos, e tudo que é composto possui necessariamente um agente que é a causa da existência de sua forma em sua matéria. E está claro que todo corpo que é divisível e possui dimensões é indubitavelmente um substrato para os acidentes. Consequentemente, o corpo não pode ser um, seja porque é divisível, seja porque é composto, ou seja, porque é uma dualidade no próprio termo do corpo, pois todo corpo é um determinado corpo por uma ideia acrescentada à ideia de corpo em geral e, consequentemente, ele possui duas ideias. E já foi demonstrado que o ser de existência necessária, ou o não ser, não possui qualquer composição. Rambam Maimônides, século XII, Apud Orvitz, 2018, página 225, 226, do livro O Guia dos Perplexos.